programa O Amor que Cura, direto dos estúdios da Rádio Cidade em Jundiaí. Então, você ouvinte que estava nos ouvindo aí, escutou a entrevista da Marta, nossa cliente lá do Rio de Janeiro, né? Ela não pôde estar aqui, mas a gente fez aí uma ligação e consegui trazer para vocês a experiência dela sobre as constelações, né? Então eu vou trazer para você aqui agora a visão sistêmica do que aconteceu no tema dela e que de repente pode estar acontecendo aí com você ouvinte, a você que está nos assistindo. Muitas vezes a rebeldia dos filhos, né, estão querendo dizer algo pra gente. Sempre os filhos, né, ainda quando crianças ou adolescentes, né, que a gente diz aí criança até seus 12, 13 anos e adolescência dos 12, 13 aos 22 anos, considera-se adolescente porque ainda o cérebro está criando, né, as suas próprias perspectivas. E a gente vai trazer aqui a visão sistêmica. Então a Marta relatou que a filha dela já tinha inclusive tentado suicídio 3 vezes e que graças a Deus ela não havia conseguido, né? Mas era uma criança, né, com 16 anos, hoje a gente considera aí uma criança adolescente. Ela estava gritando algo, ela estava dizendo: mãe, olhe para algo, mãe, olhe para algo. E quando a gente fala isso de visão sistêmica, né, a gente entra na lei do pertencimento. Ninguém pode ser excluído, ninguém. E aí quando a gente foi trabalhar as constelações da nossa querida Marta, e lembrando que sempre eu vou trazer aqui uma visão, né, sistêmica, sempre com um olhar de amor, jamais numa sessão de constelação nós vamos ter um olhar de julgamento, de condenação, porque nós entendemos que tudo está a serviço de algo. Quando a gente fala de filhos que tentam se suicidar, muitas vezes eles estão vinculados a irmãos que não puderam nascer, a irmãos que sofreram o aborto, né? Quando a gente fala de aborto, na visão sistêmica, um aborto provocado, ele é um assassinato. E isso é uma coisa, quando a gente vai olhar nas constelações, muito comum, né? Isso aconteceu muito no passado. Mulheres, quando, vamos dizer, na geração aí, 2 gerações anteriores, né? Vamos lá para a história das nossas avós, né? Por exemplo, da minha avó, ou da minha bisavó. Normalmente eles não escolhiam o seu parceiro, né, de relacionamento, a pessoa que ia casar por amor, né? Existiam outras questões antes do amor que eram mais importantes, porque era conveniente entre as famílias, porque as famílias precisavam manter a herança, o dinheiro daquela família dentro daquela família, então eles casavam muitas vezes com parentes, né? Então o amor era o menos importante dentro de um relacionamento. E isso hoje nos trouxe resultados, né? Nós somos as gerações que estão aflorando essa dor desse sistema, de pessoas que foram muitas vezes obrigadas a casar, muitas vezes obrigadas a terem filhos, ou escolheram não ter, né? Muitas mulheres nessa época abortaram, porque muitas se sentiram abusadas, se sentiram machucadas. Então o aborto, vamos dizer, de 2 a 3 gerações anteriores, era uma solução, né? Inclusive, quando a gente fala de escravidão, quem estudar a história aí pode saber que em épocas de escravidão, como existiam muito abusos, para que as negras escravas tivessem filhos, porque aqueles filhos seriam escravos e valia dinheiro, então elas eram abusadas, engravidadas, né? E aquelas mães, por amor, elas escolhiam matar os seus filhos. Muitas vezes elas batiam na barriga, elas se espancavam, elas se machucavam, se mutilavam, para aquele filho que nasceria de uma dor e já seria um escravo, para que elas evitassem aquilo acontecesse. Então era por amor, né? Então a gente não está aqui para julgar o que levou uma mãe naquele momento a tomar uma decisão de fazer um aborto. Existem inúmeras
questões, inclusive inconscientes, que nos levam a ter esse comportamento. Porque nós estamos repetindo a dor de um passado. Então isso é uma coisa que está no nosso inconsciente. E a força do inconsciente é 90%. E a força do nosso racional é apenas 10%. Então muitas vezes nós estamos movidos ao nosso inconsciente. Então quando nós somos olhar, isso não justifica, mas isso nos traz uma autorresponsabilidade sem nos tornarmos culpados das situações que nós provocamos, né? A gente precisa ter um respeito, a gente precisa ter uma autorresponsabilidade e uma consciência dos nossos atos. Acolher aquela dor, acolher que naquele momento eu como mãe escolhi fazer aquilo, sem me condenar, sem me culpar, acolhendo com amor, né? Como eu disse, nada pode ser excluído, tudo pertence à história. Mesmo aquilo que nos causa dor, faz parte. Então, naquele momento ali, quando eu abri a constelação, né, a gente coloca representantes. A constelação, ela é uma dinâmica como se fosse um teatro de uma história que eu não conheço, né? O cliente não precisa me contar a história. Então, eu só sei que ela precisava curar um relacionamento. O que impedia ela de se relacionar com a filha? E quando eu abri aquele campo de constelações, nós nos concentramos ali, veio para mim a informação de que haviam 3, né? 3 mortos ali que estavam entre ela e a filha. E quando eu pedi, né, para as pessoas que estavam participando representarem, né, deitarem no chão representando aquela energia de morte que estava ali, eu fui conversar com ela. Falei, nossa, tem 3, eu sinto que tem 3 mortes aqui. Aconteceu algum aborto? E ela falou, sim, eu tive 3 abortos. E naquele momento foi bem impactante para ela, porque a pessoa que nunca participou de uma constelação, né, é impactante. E aí, naquele olhar de amor, né, pedi para que as pessoas deitassem ali no chão, para que a gente pudesse trazer aquela informação, acolher com amor, porque nada pode ser excluído, para aquela criança que estava vinculada a esses abortos tomasse o seu lugar. O que a gente quer dizer isso na visão sistêmica? Quando os pais, né, têm um aborto, né, vamos falar de abortos conscientes, né, o aborto que a mãe provocou, lembrando que nada é olhado com julgamento, tudo com olhar de amor. Quem somos nós, né, para julgarmos uma mãe numa situação que ela se encontrou e tomou essa decisão, né? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então, nós sempre vamos olhar com amor. Então, naquele momento ali, o que acontecia com aquela criança, né? Ela estava totalmente vinculada àquelas mortes. É como se ela não se permitisse viver, porque os irmãos que vieram antes não puderam viver. Isso é um vínculo inconsciente, né? Nós não sabemos por que nós fazemos isso, né? Nós não sabemos, né? Nós filhos não temos a menor noção que nós estamos vinculados a essas mortes, mas inconsciente, sim, nós nos vinculamos. É como se a gente não se permitisse viver, né? E ela já tinha tentado 3 vezes o suicídio por amor a esses 3 irmãos que não puderam viver. Então isso é uma dinâmica inconsciente que acontece nas famílias, né? Acontece hoje na sociedade, acontece hoje nas melhores famílias, né? Porque isso aconteceu no passado, não muito longe, né? Como disse, 2 ou 3 gerações aí, isso foi necessário, por amor. Então a gente está vinculado e aquela criança é como se ela realmente não se permitisse viver, né? A pessoa que representava aquela menina não conseguia nem sair do chão, porque ela estava totalmente vinculada a essas mortes. Por isso que a constelação da Marta, a filha dela, o resultado dela foi instantâneo, porque a gente fala na lei do pertencimento, né? Ou seja, a filha dela não era a 3ª filha, e sim a 6ª filha, né? E é como a gente diz, cada um precisa tomar o seu lugar.
E quando a gente tem o nosso lugar, nós podemos nos colocar para a vida. Quando a gente não tem o nosso lugar, a gente fica perdido buscando o nosso lugar. E a lei do pertencimento, a gente conhecendo ou não, acreditando ou não, ela é uma lei da natureza. Então ela reverbera na nossa vida. Por isso que a gente olha com amor, por isso que a constelação ela vai trazer sempre aquela dinâmica que está oculta. Né? O cliente não precisa me dizer isso, ela não precisou me dizer isso. A informação no campo já existe, né? Então foi trazido ali aquela informação, foi muito forte, né? Inclusive as pessoas que estavam lá, muitos que tinham essa questão de aborto no seu próprio sistema, foram energeticamente abalados, porque eles também estavam se curando das suas questões sistêmicas. Por isso que eu falo a você, ouvinte, é sempre muito importante participar das dinâmicas de constelação. Independente do tema, independente da história, sempre nós temos algo em comum. Por quê? Imagina você hoje, né, uma segunda-feira aí em ritmo de carnaval, se acontece um acidente numa rodovia, né, a rodovia Anhanguera aqui, que está próxima de nós aqui em Jundiaí. Pode ser que nesse momento esse acidente não interfira em nós aqui, né, a cidade está calma, pouco trânsito, mas em algum momento esse acidente vai interferir em todas as vias, né, como já aconteceu aí várias outras vezes. Então você pode pensar, o que aconteceu lá no passado na minha família não tem nada a ver comigo. Sinto muito te dizer, mas nós trazemos toda essa informação na nossa biologia. Toda a nossa célula traz a informação de até 12 gerações de situações impactantes no nosso sistema familiar. E é isso que a constelação vem trazer com o olhar de amor, né? Aquilo que aconteceu na nossa história, que está interferindo no avanço da evolução daquele sistema familiar, que muitas vezes precisa vir à tona. E muitas vezes existem segredos de família que precisam permanecer em segredos. Então a constelação também preserva a alma daquela família, porque aquilo não precisa ser trazido, mas precisa ser acolhido, que existe um segredo familiar e que por amor àquela história, aquilo precisa ser preservado. Então existe uma inteligência sistêmica que trabalha sempre ao favor da evolução humana. Nunca, jamais com apontamento, com acusações, com questões aí que nos possam constranger. Então nós precisamos aprender a expandir a nossa consciência com olhar de amor. E é isso que nós trabalhamos nas sessões de constelação. Então, por isso que toda segunda-feira aqui eu estou falando para você, existem, né, esse caso foi um caso, né, casos de aborto, sim, interferem naquele que veio depois, isso é um fato, porque aquele que veio depois, né, vamos dizer, ele não é, vamos dizer que ele se sinta o primeiro filho, mas se existiu um filho anterior que não fez parte, esse primeiro filho que se acha o primeiro, ele nunca será o primeiro e ele nunca vai se sentir fazendo parte, porque ele não é o primeiro. Então o primeiro precisa ser reconhecido, tomado o seu lugar, para que eu possa ser o segundo filho. Aí sim eu vou ter o meu lugar, fazendo parte desse sistema. Então as constelações, ela traz com o olhar de amor, jamais para humilhar ou para acusar alguém. Então, se você aí, ouvinte, está ouvindo e está te trazendo uma sensação de acusação e de apontamento das histórias que você de repente conhece de algum conhecido seu, então eu sinto muito te dizer que você ainda está na energia do julgamento, né? E eu vou dizer para você, você nunca errou, você nunca tomou decisões que você se arrependeu depois. Então olhe com amor. Quanto mais você julga o outro, quanto mais você aponta o outro, mais você é julgado e apontado. Então vamos aprender através da evolução, através das novas terapias, através da nova consciência, a olhar com amor. Então toda segunda-feira eu estou aqui trazendo para você, ouvinte,
uma história, algo que aconteceu, né? Sempre trazendo, muitas vezes eu trago os próprios participantes das constelações, às vezes não é possível, mas a gente toda segunda-feira está aqui trazendo para você esse olhar de amor, para que o mundo, né, para que a humanidade vibre na energia do amor, né? Semana passada, inclusive, aconteceu um caso muito desafiador para o nosso entendimento humano, aqui em Jundiaí, né, de uma moça que foi morta a facadas no meio da rua, por eu não sei se ele é eletricista ou borracheiro ou mecânico, que estava na sua oficina, e essa moça passou, e esse rapaz de alguma forma foi atraído, e ela não quis nada com esse rapaz, né? Ele não aceitou isso, e ele esfaqueou ela na rua, e a população revoltada lixou, né? Esse homem, um rapaz também jovem, acabou cometendo, né, a população aí, eu entendo, né, eu posso dizer que antes dessa visão sistêmica eu também me incluiria nessa revolta, eu também seria uma das primeiras a querer fazer justiça com as próprias mãos, mas todos que participaram dessa justiça com a própria mão também tem questões sistêmicas aí de energia assassina. Então eu vou trazer aqui para você a visão sistêmica dessa situação que chocou a cidade de Jundiaí, apareceu aí nas mídias, apareceu nos jornais, com certeza foi noticiado aqui nos jornais da Rádio Cidade, porque foi algo que impactou a cidade, né? Foi algo muito violento e a população aí, essa energia de ódio, de raiva, de fazer justiça com as próprias mãos, né? Tem uma visão sistêmica, existe uma informação sistêmica de um olhar de amor que a todos que estão abertos a expandir a consciência, assim como eu, podem olhar isso de uma outra forma. Então a gente mais uma vez vai entrar aqui nos intervalos comerciais e eu vou trazer para vocês aí a visão sistêmica dessa história, a energia assassina, o porquê que a gente atrai isso e como a gente pode ajudar a transmutar essa energia, né? Então a gente volta daqui a pouquinho aí dos intervalos comerciais e vocês aí ouvintes, né, podem mandar as suas perguntas aqui nos canais da Rádio Cidade. O WhatsApp da Rádio Cidade é 9891-9891 e a Rádio Cidade está sempre pronta a ouvir aí a opinião dos ouvintes e eu também aqui o que eu puder contribuir, trazendo um olhar de amor para situações mais desafiadoras para nós como seres humanos, como nós devemos entender e tomar a nossa postura diante de tanta violência que se encontra hoje a humanidade. Então a gente volta daqui a pouquinho os intervalos comerciais.